Continuamos então com outros assuntos, agora um bem sério que aconteceu ontem, porque a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu uma tentativa de atentado na noite desta quinta-feira. O ataque ocorreu em frente à casa dela, no bairro nobre da Recoleta, em Buenos Aires, onde um homem apontou uma arma de fogo que falhou na hora do disparo. Ele foi detido pelos agentes que cuidam da segurança de Cristina. As autoridades disseram que o agressor foi identificado como Fernando André Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos que tem residência na Argentina desde a década de 90. Ele é nascido em São Paulo, filho de um chileno com uma argentina. Montiel trabalha como motorista de aplicativo e ele tem antecedente criminal por porte de arma branca. Aqui no Brasil, ele não tem passagem pela polícia. Essa arma aí utilizada no crime era uma pistola Bersa de calibre 32 e estava carregada com 5 balas, segundo as autoridades. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez um discurso em cadeia nacional depois da tentativa de assassinato. A Argentina não pode perder ni um minuto mais. Já não há tempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Olha, desde a semana passada, apoiadores têm feito vigília em frente à casa da vice-presidente Cristina Kirchner. Ela enfrenta um julgamento sob acusação de corrupção e um pedido do Ministério Público de 12 anos de prisão e inabilitação política perpétua. No sábado passado, milhares de pessoas também se manifestaram em praças e avenidas da Argentina em apoio à vice-presidente. Bom, para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o analista internacional Gustavo Segré. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado aí pelo convite para conversar sobre esse assunto. Muito triste, muito grave. Muito triste mesmo, né? Muito grave. A gente sabe que a Cristina Kirchner tem uma segurança super reforçada, uma das mais ativas aí entre os políticos que são polêmicos também na Argentina. Mesmo assim, esse atirador de ontem conseguiu chegar bem próximo aí à Cristina. Ele chegou muito perto, as pessoas até ficaram impressionadas como pode, né? Com uma segurança tão armada e prevenida. Houve falha nessa segurança e é possível afirmar, pelas informações que se tem até aqui, que houve essa falha? Bom, sem dúvida teve falha, porque a custódia da vice-presidente, ex-presidente Cristina, são 30 pessoas. No total, são 100 pessoas assassinadas a ela e a sua família. Isso foi na casa dela. Ela mora no bairro da Recoleta e dias atrás teve um problema muito sério quando a polícia da cidade de Buenos Aires colocou baleados, grades para deter que os manifestantes atrapalhassem a vida dos vizinhos. Aí o governo se juntou com a oposição é que conduz os destinos políticos da cidade de Buenos Aires, e chegaram a um acordo em que a polícia da cidade de Buenos Aires não interveria. De fato, um juiz da cidade proibiu que a polícia da cidade intervenha nessa questão e nesse bairro. Toda a segurança foi atribuída à Polícia Federal. E a Polícia Federal é que hoje depende do Ministério da Segurança, a cargo de Aníbal Fernandes, uma pessoa muito próxima da vice-presidente Cristina Fernandes, e esse atentado chama a atenção por vários motivos, mas compartilharíamos dois, me parecem muito interessantes. Você mencionou com muita propriedade que o atacante tinha uma passagem pela justiça por deter arma branca. Era uma faca de 35 centímetros. Se ele tivesse essa faca em lugar de uma arma que claramente não sabia como atirar, ele poderia ter ferido ou matado a vice-presidente. Sin embargo, ele utilizou uma arma que tinha 5 balas, a arma tem possibilidade, essa arma de 10 balas no carregador, não tinha uma bala na recâmara, por isso não conseguiu atirar efetivamente, e ainda bem, e a polícia e a justiça foram na casa dele e encontraram 50 balas que não têm o mesmo calibre que a arma utilizada. Essa pessoa já teve algumas participações em diferentes meios de comunicação,
falando de tudo quanto você imaginar, ou seja, uma pessoa que busca chamar a atenção. E, nesse sentido, a preocupação agora é saber se é um lobo solitário, um maluco que quis chamar a atenção, que quis agredir a vida da vice-presidente, ou é alguém que foi contratado por outro alguém para fazer esse atentado. Isso está nas mãos da Justiça e, neste momento, estão declarando na Justiça Federal toda a parte de segurança, Polícia Federal e custódia da vice-presidente para explicar como isso foi possível. E uma coisa que chamou muita atenção, Cláudia, o que acontece quando uma situação dessas passa? Imediatamente a custódia pega a pessoa, isso se vê até nos filmes, e retira a pessoa desse lugar. Nesse caso em particular, não foi isso que aconteceu. A vice-presidente Cristina continuou assinando os livros que estavam aí com as pessoas que na casa dela aguardavam por ela. Isso é muito estranho para alguém que acaba de ter um atentado à vida dela. Realmente, ela deve ter um emocional muito forte aí, né, para conseguir continuar fazendo seus trabalhos normais depois do que aconteceu. A arma estava muito próxima à cabeça dela, né? Qualquer um se assustaria muito com essa situação, né? Agora, casos como esse, Gustavo, a gente já teve aqui no Brasil, né, em 2018, o atentado contra o presidente Bolsonaro, na época candidato. Até onde vai essa violência que a gente está vendo cada vez mais acirrada quando se trata dessas questões políticas aí, tanto aqui no Brasil como na Argentina, onde já acompanhamos ataques a candidatos, até a morte que a gente teve também em Foz do Iguaçu esse ano, né, por disputa política, quanto na Argentina, onde as manifestações já costumam também ser mais violentas, né? Até onde vai essa violência toda e o que é possível fazer para impedir, para diminuir essa violência que está acontecendo na política? A primeira questão seria que os dirigentes políticos baixassem um pouco o nível da discussão. Não adianta colocar as pessoas na rua para defender posições de cada uma das propostas políticas. Devemos lembrar também que a Argentina, muito recentemente, teve um assassinato de um fiscal federal, o Nisman, e nesse sentido ainda não foi determinado quem foi que matou, se foi suicídio, se foi homicídio, o que aconteceu. No caso argentino em particular, é importante avaliar que a situação do governo neste momento é muito crítica. E esse tipo de atentados, sem de forma nenhuma propor ou sugerir que possa ser sido armado, mas é importante entender que hoje ninguém fala da inflação, que é mais de 100% ao ano, ninguém fala da pobreza, que tem mais de 50% da população embaixo da linha da pobreza, ninguém fala dos problemas econômicos e muito menos sociais. Toda a imprensa argentina fala sobre esse atentado aí. E com um agravante, há 2 dias atrás, o filho da vice-presidente Cristina, se chama Máximo Kirchner, deputado federal, ele fez uma afirmação muito triste, que foi: a oposição não vai parar até que algum peronista morra. Quem vai ser o primeiro que mate um peronista? E isso não conduz, não ajuda em absolutamente nada e tira o foco dos problemas do país, nesse caso, e, sobretudo, como solucioná-los. Sim. Gustavo, as relações aí entre Brasil e Argentina já não são das melhores, né? Agora, com esse atentado de ontem, sendo um brasileiro atirador, dependendo do jeito que for tratada essa questão, pode interferir negativamente nessa relação? Não altera, Cláudia, porque a pessoa morava na Argentina desde a década de 90, imagino que nasceu no Brasil por uma questão estritamente geográfica. A mãe é argentina, o pai chileno. Seria a mesma coisa que se o dia de amanhã eu participasse de algum problema no Brasil e jogasse a culpa na Argentina. Moro aqui há 38 anos e a Argentina como país, o Brasil nesse caso, não tem nada a ver com a maluquice de uma pessoa que coincidentemente nasceu no Brasil, mas ele morava, sua vida era na Argentina. O que sim me parece que o relacionamento entre Argentina e Brasil, nesse caso em particular, por causa das eleições, não é das melhores, porque o fracasso econômico e social da Argentina serve como uma propaganda política para o presidente Bolsonaro tentando a sua reeleição. E esse atentado, com certeza, e confio que não será feito, mas poderia ser tranquilamente utilizado pelo candidato Lula para manifestar as barbaridades da direita que quer conspirar contra a esquerda, tentando atentar contra a vida da vice-presidente.
Gustavo, você nasceu na Argentina, né? Mas eu estou vendo que já adotou o Brasil aí, a bandeirinha aí atrás. Você vê alguma diferença na questão da violência política na Argentina e no Brasil? A gente costumava ver mais violência, eu tenho essa impressão, na Argentina antigamente. Agora, isso também é bem presente aqui no Brasil. A maneira como a violência é tratada lá e aqui é diferente? É diferente porque as propostas de segurança nos dois países são diferentes. Na Argentina, por exemplo, há pouco tempo atrás, tive um turista americano que foi esfaqueado por um ladrão na Argentina, interveio um policial, matou sem querer o bandido e todos os direitos humanos foram contra o policial. Isso aqui não se observa, no Brasil não se observa esse tipo de questões, salvo que tenha excesso na autoridade, e aí, claro, tem que ser investigado, tem que ser punido. Na Argentina, a tendência é mais de juízes, a justiça é mais garantista, é mais que o problema do ladrão tem a ver estritamente com um problema social, e não com que ele decidiu ser bandido e roubar as coisas das outras pessoas. Isso, de alguma maneira, motiva um pouco o aumento da violência, porque não tem pena, não tem punição para aquele que faça. E isso atrapalha um pouco, sem dúvida, a vida das pessoas que moram lá. Mas, em termos políticos, não era comum, não é comum esse tipo de atentado. O argentino é um povo que pode até participar politicamente ativa dentro de manifestações como que a gente observa aí na tela, mas não ao ponto de alcançar violência para defender as suas ideias. Gustavo, a situação da Argentina é bem preocupante, como você já falou há pouco, a inflação nas alturas, o desemprego em alta, com poucas perspectivas de melhora. A imagem da Argentina fora do país está desgastada. Como esse atentado repercute no mundo aqui nesse momento? Primeiro, um pouco sério, porque, de novo, a segurança de um presidente, de uma vice-presidente, são questões de Estado. E isso é fundamental. Cuidar das autoridades do país, estamos falando de vice-presidente em exercício. Muito grave um atentado a qualquer pessoa, muito mais a um dirigente político, muito mais ainda numa vice-presidente. O problema é que a Argentina não está conseguindo enviar boas notícias para o mundo, nenhuma. Desde a economia, desde as questões sociais, agora com esse atentado. Então, lamentavelmente, quem moramos fora do país, sempre estamos esperando alguma boa notícia para dizer, está vendo, a Argentina está melhorando, buscando o ponto de inflexão. E hoje o que a gente vê, lamentavelmente, uma Argentina cada vez mais embaixo. Bom, é uma preocupação a mais aí dos candidatos após esse ataque? Você acha que a Cristina Kirchner continuou fazendo o que estava fazendo antes, após esse momento, esse ataque, né, que, como eu falei antes, outra pessoa talvez não tivesse essa tranquilidade, né, de continuar fazendo suas atividades. A equipe dela deve ser reforçada, a segurança dos políticos aí na Argentina deve ser reforçada depois desse atentado? Não é que deva ser reforçada. O que a gente precisa é, primeiro, evitar esse tipo de questões. Quando a gente vê o efeito, sempre temos que atacar a causa. Nunca vamos resolver o efeito sem atacar a causa. Qual foi o motivo pelo qual a Cristina estava fazendo isso nesse lugar, nesse momento? É que, na segunda-feira, o fiscal, Luciani, pediu, como você mencionou também, 12 anos de prisão, inabilitação para ocupar cargos públicos em forma vitalícia para a vice-presidente por causa de corrupção. Ela tem hoje 12 processos penais em contra dela. E, a partir desse momento, o próprio partido peronista, o governo, pediu apoio à vice-presidente e mandou um monte de gente nesse lugar. Não tinha ninguém até esse pedido de prisão. E frases tristes, lamentáveis de dirigentes, até de ministros da Argentina, indicando se tocarem a Cristina, na tradução seria que quilombo se vai armar, seria a bagunça que a gente vai fazer. E isso não ajuda, mas se tratando de um ministro, tem que procurar a paz social, não exacerbar a violência. E quando a gente escuta isso de um ministro, esse tipo de coisas são mais viáveis em função precisamente de quem que teria que pedir a paz está incitando a violência.
Bom, Jovem Pan News e a hora certa agora, 10h28. A gente está entrevistando o Gustavo Segré sobre essa situação da Argentina, esse ataque que aconteceu ontem contra a vice-presidente da Argentina. Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a economia da Argentina. Você que é argentino, você sabe, conhece bem essa realidade. Essa crise que a Argentina está passando agora é a pior que já aconteceu, a moeda super desvalorizada. Você já viu algo pior antes? Não, e esse é outro dos feitos da Argentina. Quando a gente pensa que está tudo muito ruim, sempre pode estar pior. A pior crise foi a 2001, inclusive em 2001, 2002, custou o governo do De la Rúa. Então, o presidente, teve pessoas falecidas. Foi uma situação muito triste e nós, argentinos, imaginamos, mesmo aqueles que moramos fora, que esse seria o início de uma recuperação. A recuperação durou pouco. O populismo no governo tende a pensar que não é preciso produzir, que todo o governo deve fornecer para as pessoas. E só para você ter uma ideia, nessa crise tão grande em 2001, naquela época tinha 2,5 milhões de pessoas trabalhando para o Estado, ou no Estado, e tinha 2 milhões de pessoas que recebiam alguma ajuda social. Quem pagava essa conta eram 5,8 milhões de pessoas, que eram os que estavam com carteira assinada. 20 anos depois, a crise argentina, hoje, neste momento, com uma inflação muito maior, com uma pobreza muito maior, tem 4,5 milhões de pessoas que trabalham para o Estado, 20 milhões de pessoas que recebem ajuda social e 5,8 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, quando você não ajuda para aumentar a produção, fica sem dinheiro, não existe populismo sem dinheiro. Vemos um governo que emite moeda, que emite títulos da dívida pública que ninguém acredita que o país vai pagar, encarece e aumenta a pressão tributária, diminui a atividade econômica e isso entra numa espiral negativa, num círculo vicioso, o qual o preço está sendo pago pelos argentinos hoje. Bom, infelizmente, né, a situação está ruim. A gente espera que melhore, nossos vizinhos, nossos hermanos. Espero que a situação melhore e que aí é bom para todo mundo. Gustavo, a gente conversou com o analista internacional Gustavo Segré. Gustavo, agradeço a sua gentileza de nos explicar melhor essa situação da Argentina nesse momento. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Um bom dia para você. Muito obrigado. Às ordens. Até logo. Até logo. E políticos do Brasil e do mundo... Bom... A gente já volta a falar deste assunto um pouquinho, mas vamos falar agora também de outra violência que aconteceu ontem. Primeira hora certa, 10h31. Agora vamos falar então do Ricardo Salles. O ex-ministro se envolve em um incidente com motociclista na noite desta quinta-feira em São Paulo. O candidato a deputado federal participou de um evento na faculdade ISPM, na zona sul da capital. Na saída, ele foi alvo de protestos dos estudantes e o seu carro foi atingido por pedras. Para comprovar o incidente, o ex-ministro postou uma imagem com seu automóvel danificado. Salles contou com sua versão do ocorrido em uma postagem pelo Twitter. Abre aspas, ele disse: "Fomos atacados por vândalos que bateram nos carros, quebraram para-brisas com paus e pedras jogadas, inclusive na direção da minha esposa." Fecha aspas. O ex-ministro destacou que não houve atropelamento nenhum e que o carro esbarrou na moto que estava quase parada. Salles até falou com o motociclista posteriormente. Ele disse: "Paramos mais adiante, conversamos com o motociclista e ele mesmo relatou que não houve nada. Apenas a moto sofreu arranhões que foram indenizados." Bom, todas as notícias que você está acompanhando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, você também pode ver mais tarde. Se perdeu alguma informação, no Panflix é só baixar o aplicativo no seu celular. Lá você vai ter todo o conteúdo aqui da Jovem Pan News e com informações dos nossos comentaristas, dos nossos repórteres no Brasil e no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos. A gente continua com outras informações de hoje aqui no Jornal da Manhã. Hora certa agora, 10h33. Bom, políticos do Brasil e do mundo condenam esse atentado contra a Cristina Kirchner. Vamos ver agora na reportagem de Vitor Hugo Salina. O atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, gerou repercussão imediata. Políticos do Brasil e da Argentina se manifestaram sobre o caso.
O ex-presidente e atual candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu numa rede social: toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus, ela escapou ilesa. Simone Tebet, candidata do MDB à presidência do Brasil, também falou sobre o caso. Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza. Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições. Outra candidata à presidência da República, Soraya Tronic, disse: quando falo em reforçar a segurança, não é exagero. Não podemos subestimar do que o ódio é capaz. Na campanha de 2018, usei colete à prova de balas e termino esta quinta lamentando o atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Que Deus olhe por nós. Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, também se manifestou. Meu absoluto repúdio ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este fato gravíssimo exige um esclarecimento imediato e profundo por parte do sistema de justiça e das forças de segurança. Sérgio Massa, ministro da Economia da Argentina, afirmou que quando o ódio e a violência prevalecem sobre o debate, as sociedades são destruídas e situações como esta surgem. Tentativa de assassinato. Toda a minha solidariedade para Cristina Kirchner e sua família. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, prestou solidariedade à aliada e afirmou: repudiamos energeticamente essa ação que busca desestabilizar a paz do povo argentino, nosso irmão. A pátria grande está com você, companheira. O líder do regime cubano, Miguel Díaz-Canel, escreveu: consternados com a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, enviamos toda a nossa solidariedade à vice-presidente, ao governo e ao povo argentino. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou em uma rede social: condenamos a covarde tentativa de assassinato contra nossa irmã Cristina Kirchner. Toda a nossa solidariedade à vice-presidente. A pátria grande está com você, irmã. A direita criminosa e servil ao imperialismo não passará. O povo livre e digno da Argentina o derrotará. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou: muito grave o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner, vítima de uma tentativa de homicídio. A imagem choca. Isso é resultado da violência política e do discurso de ódio. Força, disse a dirigente petista.